Boa noite, Igreja bendita do Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, dia 13 de dezembro de 2020, domingo é o dia do Senhor. Foi exatamente nesse dia da semana que João teve essa revelação do Apocalipse. No capítulo 1, diz que foi no dia do Senhor, no domingo. Então começam essas revelações que João, o apóstolo, recebeu. Já vimos aqui no capítulo 1 a visão de Cristo glorificado, as cartas às igrejas no capítulo 2 e 3. No capítulo 4, uma visão do trono da glória do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. E o capítulo 5 também nos é muito precioso, porque abre para nós uma visão do céu, aquilo que acontece, aquilo que João viu nos céus. E quando ele tem a visão do trono de Deus, no capítulo 5, diz que estava na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro que estava escrito por dentro e por fora, e este livro tinha 7 selos. E é impressionante aqui, acerca deste livro, que é feita uma pergunta. Um anjo forte disse assim: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então João, diante daquilo, ele chora muito, porque não foi achado ninguém, nem entre os patriarcas, nem Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, os profetas, nem Daniel, que é considerado um homem justo, nem Elias, o profeta que foi arrebatado, nem Enoque, aquele homem que andava com Deus, nenhum dos apóstolos que já haviam partido poderiam abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, um dos anciãos, porque esse cenário do céu é muito importante nós observarmos, que haviam ali, além de Deus, assentado no seu trono, 24 anciãos, 4 seres viventes. Ninguém era digno. Então um dos anciãos disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Então, naquele cenário, naquela visão que João estava tendo do céu, ele vê no meio do trono, no meio dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. E havia algo muito interessante neste cordeiro, porque era um cordeiro como tendo sido morto. Isso nos reporta a missão de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Aqui, dentro de uma figura ilustrativa, fala do poder. Como fala das 7 igrejas, esse cordeiro, ele tem os 7 chifres, que significam poder,
o poder eterno, o poder divino, o poder sobre a terra, o poder sobre o céu dele. E 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 Espíritos de Deus não significa que hajam 7 Espíritos Santos. Não, é um só Espírito Santo, mas são as 7 manifestações do Espírito de Deus enviado por toda a terra. Isso aqui é algo tremendo para nós meditarmos e buscarmos essa revelação, não uma explicação humana, mental, mas um entendimento espiritual em nosso espírito sobre essa ação multifacetária do Espírito de Deus. Então esse cordeiro vem e toma o livro da mão direita do que está sentado no trono. Quando ele toma o livro, então há uma comoção no céu. Aqueles 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostram com o rosto em terra, eles se ajoelham diante do cordeiro. Cada um deles tem uma harpa, cada um deles tem uma taça de ouro, e uma taça de ouro cheia de incenso. E esse incenso são as orações dos santos. Todas as suas orações, além de serem recebidas nos céus, elas também são coletadas dentro dessas taças de ouro que os 4 seres viventes e os 24 anciãos têm em suas mãos, e eles se prostram diante do Cordeiro e entoam um novo cântico. E diz assim: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Um cântico profético, um cântico celestial, que fala do ministério, da ação, da obra de nosso Senhor Jesus Cristo como Cordeiro, e que através do seu sangue ele comprou para Deus pessoas de todas as nações da terra, para serem para Deus reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Aqui fala de uma ação passada, uma ação presente e uma ação futura de Deus em relação aos que são salvos por meio do Cordeiro de Deus, por meio de Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. E neste momento, nessa comoção celestial, João ouve a voz de muitos anjos ao redor do trono. Quando pensamos nesses anjos, não podemos ter aquela visão daqueles anjinhos barrocos, aqueles anjinhos gordinhos como se fossem criancinhas de asas. Não, esses anjos são guerreiros poderosíssimos, são seres alados, seres que trazem espadas flamejantes, são seres poderosíssimos, espíritos ministradores, guerreiros, que, como dizem Hebreus, enviados para serviço dos santos. E naquele momento, milhões e milhões, milhares e milhares no céu proclamam com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E toda criatura agora, como diz lá em Colossenses, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E João já antevê tudo isto aqui.
toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Todos aqueles 4 seres viventes respondiam: amém, e os anciãos se prostravam e adoravam. No capítulo 4 de Apocalipse, a figura central ali é de Deus. No capítulo 5, nós vemos o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Filho eterno e bendito, sendo adorado e a sua obra sendo exaltada nos céus. E eu fico pensando, meus amados, é essa visão que nós precisamos ter. Muitas vezes estamos olhando para baixo, estamos olhando para as circunstâncias desta terra, para os problemas que estão acontecendo, para os conflitos entre as nações. Mas quando nós lemos a palavra de Deus e os nossos olhos se erguem e vemos o que está acontecendo nos céus, a glória, a manifestação, o poder, o controle absoluto que Deus tem sobre todas as coisas. E aqui Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, toma em suas mãos o livro dos acontecimentos, o livro profético, o registro desde a eternidade de todas as coisas, o livro que estava selado com 7 selos, e ele começa a abrir, que é o que nós veremos amanhã na leitura do capítulo 6, quando o Cordeiro abre os selos. Continue acompanhando a leitura de Apocalipse e leia, busque de Deus entendimento e revelação. Amanhã continuaremos no capítulo 6 de Apocalipse. Deus abençoe vocês. Leiam a Bíblia, orem, busquem do Espírito Santo entendimento e revelação. Fiquem na paz, fiquem com Deus.